Boa tarde a todos. A gente vai tratar hoje da parte de diagnóstico micológico de uma forma mais ou menos geral. Por quê? Porque quando a gente estuda os diferentes grupos, dermatófitos, dimórficos, oportunistas, a gente trata especificamente do diagnóstico de cada um deles. Então, essa aqui é para ser uma aula abrangente e genérica sobre a parte de diagnóstico e identificação dos fungos. Eu coloquei esse roteirinho aqui para a gente se localizar acerca dessa aula. Então, a gente vai passar por todos esses pontos aqui. Uma revisão relâmpago sobre os grupos de fungos, um pouquinho sobre o contexto clínico no qual a gente vai enfrentar a questão do diagnóstico micológico. Vou falar das principais vertentes de diagnóstico que a gente tem na área de fungos, que são essas três aqui, eu vou tratar em separado. Vou falar muito sucintamente de histopatológico e, por fim, outras formas de diagnóstico. E para começar, aqui só lembrando a divisão de fungos que a gente faz em aula, que é uma divisão didática, tá? Ela não é uma divisão técnica baseada naqueles critérios taxonômicos, né? Mas se eu olhar o grupo dos fungos, eu tenho três grandes grupos de importância aí dentro da área da saúde. Eu tenho os bolores, que são fungos pluricelulares, tenho as leveduras, que são fungos unicelulares, e tenho um grupo dos fungos dimórficos que vão alternar essas morfologias de acordo com o contexto em que eles se encontram. Tá? Então, essa é uma maneira da gente pensar os fungos e enquadrar eles nas doenças que eles causam nos seres humanos e nos animais. Tá? E aqui é um outro slide que está dentro dessa revisão de fungos para a gente lembrar o seguinte: eu não posso esquecer que dentro aquelas três grupos que a gente tem, eu tenho também uma outra classificação que eu poderia colocar aqui, que são os patógenos clássicos. Né? E o que eu entendo por patógeno clássico? É aquele fungo que tem fator de virulência suficiente para causar doença em um hospedeiro imunocompetente. Tá? Então, por exemplo, aqui eu teria alguns fungos dimórficos. Eu tenho os oportunistas, que são fungos que normalmente não causam doenças em pessoas ou animais imunocompetentes, mas quando ele encontra um hospedeiro com a imunidade debilitada, ele consegue se instalar. E eu tenho o que a gente chama de fungos contaminantes, que são esses fungos muito abundantes no ambiente ou na microbiota e que não costumam causar doenças. Então dá para a gente perceber aqui, né, que muitos dos oportunistas que eu tenho aqui, eles vêm aqui dos contaminantes, podem vir dos contaminantes. Ou eu posso ter um oportunista que está causando uma doença, mas ele está junto com uma série de outros fungos que são contaminantes e que não tem nada a ver com o quadro clínico. Então, durante o processamento de amostra, a gente tem que ter em mente esses grupos aqui, tá? Porque eu não posso confundir um contaminante qualquer que não está causando nada com o oportunista que se aproveitou e está causando aquela doença. Passando para o contexto clínico, esses são alguns pontos que eu queria destacar. Né? Então, eu tenho uma série de sinais e sintomas dentro de cada caso clínico, né, que vão me sugerir o que pode ser aquele quadro. Eu tenho um histórico, né, a gente retira isso em termos de anamnese, de viagens ou residência, e isso pode ser importante para algumas doenças que são restritas a certas localidades. Ocupação também me ajuda a pensar sobre quais os possíveis agentes etiológicos. As comorbidades, em especial, elas vão me alertar sobre a possibilidade de oportunistas, né? E uma série de outras informações que a gente acaba obtendo a partir da anamnese que podem ajudar a reforçar ou a descartar as suspeitas que a gente tem em mente. E aqui a gente parte, né, para as três grandes vertentes, então estamos caminhando aí naquele roteirinho que eu tenho de diagnóstico, que eu gosto de fazer esta divisão aqui, o microbiológico clássico, o imunodiagnóstico e biologia molecular. Então a gente vai passar por esses três a partir de agora. No microbiológico clássico, que é a parte de identificação que se estabeleceu desde o início para os fungos, o que a gente tem? Né? Essas três grandes etapas aqui: exame direto, semeadura, isolamento e identificação.
O exame direto, o que é? É quando eu pego uma amostra clínica, vou corar ou fazer algum tratamento rápido com essa amostra clínica e vou olhar no microscópio. Então, uma das características do exame direto é a rapidez, né? E aí eu vou observar as estruturas fúngicas que vão estar ou não naquele material, né? Isso para algumas doenças é bem importante, para outras doenças fornece só a ideia ou a hipótese de haver um fungo ali, né? Mas é um exame que, pela facilidade, pela rapidez, ele tem um papel muito grande para as próximas etapas, que são a semeadura e o isolamento, quando eu vou pegar esse material clínico e semear em um meio de cultura, para isolar o agente etiológico, e aí eu vou precisar fazer a separação do suposto agente etiológico de contaminantes, e como eu tenho muito contaminante em ambiente, em microbiota, esse é um ponto bem crucial em termos de diagnóstico, e a partir do momento que eu tiver colônia isolada do suposto agente etiológico, eu vou fazer a identificação dele. E essa identificação ela vai usar alguns critérios, algumas características, que no caso do microbiológico clássico, são características fenotípicas. Então, repassando aqui com mais detalhe, então, ó, no exame direto eu tenho uma série de materiais clínicos que eu posso obter de acordo com o quadro que eu tenho. Então, especialmente no caso da dermato, por exemplo, que é uma área ligada aí aos fungos, pelos, cabelos, escamas de pele, unhas, tá? E eu tenho muitos outros materiais em outras situações, né? Mucosas, urina, sangue, esputo e assim por diante. Tá? O detalhe que eu tinha destacado, né? Ele eventualmente ele permite às vezes um diagnóstico presuntivo inicial, né? E essas são algumas das colorações ou técnicas que a gente utiliza para fazer o exame direto em fungos. Hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio, isso aqui é um clareador, um clarificador, porque acaba digerindo, por exemplo, queratina, que é uma substância que interfere na visualização. Eu tenho o azul de lactofenol, que é um corante que penetra muito bem em fungos e dá um bom contraste. Em alguns casos eu tenho a coloração de GRAM, especialmente quando se tratam de leveduras, e aí aqui o GRAM não tem nada a ver com GRAM positivo ou GRAM negativo, ele é somente uma coloração para tingir as estruturas fúngicas e elas poderem ser bem visualizadas. Tá? Tem a tinta nanquim, que no caso do Cryptococcus é bastante relevante. Algumas situações eu tenho o Ginsa, que consegue evidenciar estruturas fúngicas, né? E eu tenho o calcofluor, que é usado com microscópio de luz ultravioleta. É uma coloração não muito trivial, mas eventualmente alguns laboratórios podem usar. A semeadura e o isolamento, como eu falei, eu vou utilizar uma série de meios de cultura, né? Especialmente meios gerais, como os meios Saburô, ou alguns meios seletivos para impedir contaminantes, e eu conseguir fazer o isolamento do agente etiológico que está naquela amostra. Tá? Então, aqui eu coloquei um descritivo do meio, temperatura e tempo de incubação. Esse tripé é bem importante porque em determinados meios, alguns fungos podem eventualmente não crescer. E em determinadas temperaturas também não. Então eu tenho que ter uma suspeita e evidenciar essa suspeita para quem vai processar esse material, para que ele possa fazer a incubação na temperatura correta e, mais do que isso, para que ele possa pensar na questão do tempo. Existem fungos que crescem relativamente rápido, 5 a 7 dias. Outros fungos levam 2 a 3 semanas. Então, se eu não tiver a minha suspeita bem colocada, um material pode ser desprezado como negativo, quando na verdade o fungo não teve tempo de crescer ali. E aqui são alguns dos meios que a gente utiliza. O meio agar-saburô, que é um meio clássico na micologia, e o que ele tem, né? Ele tem só água, agar para fazer com que ele fique duro, no caso do agar-saburô, uma fonte de carbono, que é a glicose, e uma fonte de nitrogênio, que são um tipo de peptona. Então ele é um meio extremamente simples. O pH é acertado para ficar mais para ácido, porque os fungos gostam de pH mais ácido, né? E nesse meio a grande maioria dos fungos consegue crescer. Tá? Eu posso ter alguns meios seletivos, né? O que é um meio seletivo? Ele impede o crescimento de determinados grupos de micro-organismos.
né? Como é o caso desse meio saburô com cloranfenicol, que é um antibiótico de amplo espectro, e o que ele faz? Ele impede crescimento de bactérias, né? Então, se eu tenho um material clínico como o de pele, em que eu tenho muita microbiota bacteriana, é muito importante usar esse tipo de meio de cultura. Ou se eu tenho, por exemplo, fezes, eu também posso querer evitar o crescimento de bactérias que vão preponderar e vão crescer muito rápido. Mas é mais frequente a gente utilizar um meio de cultura, que é este aqui, né, que usa, além do cloranfenicol, a cicloheximida. Né? A cicloheximida ela tem um poder antimicrobiano que envolve algumas bactérias, mas também fungos contaminantes. E isto é uma coisa muito interessante, porque em muitos casos eu quero isolar determinados fungos que são resistentes à cicloheximida, como é o caso dos dermatófitos. Então esse aqui é um meio bem seletivo. Ele vai impedir crescimento de bactéria com cloranfenicol e vai impedir crescimento de fungos contaminantes com a cicloheximida. E é um ponto importante porque fungo contaminante cresce, por exemplo, mais rápido do que dermatófito e muito mais rápido do que alguns fungos dimórficos. Então esse é um meio seletivo que a gente costuma usar sempre quando eu tenho materiais clínicos aí a partir de micoses. Só não posso usar em que situação? Quando a minha micose é suspeita de estar sendo causado por um fungo oportunista. Então, justamente nesse caso, eu não posso usar esse tipo de meio de cultura. Frequentemente, o que se faz é usar o meio saburô, que é um meio genérico em que cresce tudo, e algum meio seletivo, tá? Então, no meio saburô vai crescer tudo, e aqui no meio seletivo vão crescer só os fungos que não são sensíveis à cicloheximida. Tá? Tem outros meios que a gente pode usar em algumas situações, coloquei apenas como exemplo o Cromagar, que é usado para cândida, e eu coloquei aqui o SAB, que é um meio, vamos dizer assim, saburô bombado, que se presta a fungos dimórficos para a fase Y, né? Então é um meio mais enriquecido, porque ele leva uma base semelhante também aqui ao meio BHI, que a gente utiliza na bacteriologia. Tá? Um detalhe em relação à semeadura é que se eu tenho um paciente que está tomando medicação antifúngica, eu tenho que conversar com o médico ou com o veterinário para suspender essa medicação para poder fazer o isolamento do fungo. Caso contrário, eu corro o risco de dar um falso negativo. O fungo está sofrendo a ação da droga, evidentemente, ele não vai crescer ali. Tá? E olhem o prazo de suspensão, ele é bastante longo, 15 dias para medicação tópica e 30 dias para medicações de uso sistêmico. Tá? E o que se sugere em termos de material clínico é que mais curto espaço de tempo possível, né? Então em até 2 horas. Quando isto não é possível, a gente tem que refrigerar, ou em alguns casos, isso vai depender do material clínico que a gente tem, colocar em salina e levar em até 24 horas. Tem exceções? Tem alguns mucormicetos que não podem ser colocados em refrigeração, então cada caso é um caso. Basicamente é isso. Essa aqui é uma diretiva bastante geral aí, em termos de grupo de fungos. E aqui um último detalhe nessa parte, né? Eu preciso isolar o micro-organismo em cultura pura, né? Fazendo uso de meios seletivos, isso ajuda bastante a gente, mas eventualmente, dependendo do material clínico, eu eventualmente posso usar técnica de estrias de diluição ou fazer diluições e plaqueamentos sucessivos até conseguir isolar o agente e separar ele de outros micro-organismos. Porque se tiver misturado, na hora que eu for fazer as provas para identificação, eu vou ter resultados que não são fidedignos. E por fim, a gente chega aqui na identificação do fungo. Né? Então, dentro da microbiologia clássica, bem lembrado, né, como é que a gente faz a identificação dos fungos? Tá? Basicamente, a gente vai ver que é morfologia e provas bioquímicas. E aí eu vou separar aqui os dois grupos, né, os bolores e as leveduras. Tá? Os bolores, eles sempre foram identificados com base na morfologia. Tá? Por quê? Porque eles têm muita riqueza morfológica.
Então, isso possibilitou que ao longo do tempo a gente acumulasse material, informação e conhecimento para poder identificar os diferentes fungos aí que são causadores de micoses e muitos outros. Então, basicamente é morfológico e a gente tem duas vertentes aí da morfologia, que a gente chama de macromorfologia, que é a colônia do bolor, e eu tenho a micromorfologia, que eu vou olhar esse bolor no microscópio. No caso da macromorfologia, eu vou evidenciar, a partir do momento que ele crescer em cultura, uma série de características, né? Velocidade de crescimento, esse é um ponto importante, por exemplo, para dermatófitos e dimórficos. O aspecto da colônia, se ele tem um aspecto pulverulento, que parece pó, se é um aspecto mais aveludado, se é um aspecto mais cotonoso, ou se é um aspecto mais úmido, né? Que são colônias que a gente chama de glabras. Vou olhar a cor desse fungo, tanto no verso quanto no reverso, tá? E vou ver se ele produz pigmentos. Isso entre outras coisas, mas é só como um exemplo de que a gente vai tentar caracterizar macromorfologicamente esse bolor. Isso aqui não permite identificação, isso permite às vezes uma sugestão de qual fungo se encontra ali, e por isso que eu preciso da micromorfologia. Aqui eu vou passar alguns slides mostrando diferentes macromorfologias. Eu vou passar relativamente rápido porque é só ilustrativo. Então aqui é um cladospóreo, né? Observem as características dele, comparem aqui com a curvulária, que é um outro bolor, um fusário oxyspóreo, um microsporum gypsum, que é um dermatófito, aliás, tá? Um nigróspora, tá? Aqui é um penicílio, um pitomyces, Scopulariopsis brevicalis, Aspergillus terreus, Trichophyton rubrum, outro fungo importante aí na parte de dermatologia, né? E com isso a gente percebe que tem distinções a serem feitas em termos de macromorfologia, mas eu não consigo dizer que fungo é. Existem fungos que são muito parecidos. Eu vou precisar olhar o fungo no microscópio. Por isso que a gente vai fazer o uso da micromorfologia desse fungo, né? E aí a micromorfologia, o que eu vou observar? As hifas desse bolor, né, porque são fungos filamentosos. A primeira coisa que a gente observa é se as hifas são ou não septadas, que aí isso me permite já algumas divisões. Vou observar o tipo de hifa, se é uma hifa delicada, fina, ou se é uma hifa grosseira. Posso observar a angulação das hifas, se é um ângulo agudo, se é um ângulo reto, tá? Vou observar aqui estruturas peculiares aí dessas hifas. Então existem alguns bolores que formam estruturas muito características. Aí em cada aula que a gente trata de grupos de fungos, a gente acaba discutindo isso especificamente. E vou observar, e esse é o mais importante, o órgão de esporulação, também chamado de micélio reprodutivo do fungo. Isso aí é mais ou menos como se fosse a flor do fungo, né? Então, quando a gente olha para a botânica e eu penso em flores, as flores todas têm um cabinho, que é muito parecido, é verde, roliço. A gente não consegue distinguir uma planta pelo cabinho, a gente distingue uma planta pela flor, é ela que tem a riqueza morfológica. E esse conceito ele foi transposto para os bolores. Aliás, durante muito tempo, os fungos foram estudados na botânica. Então, a caracterização final dos bolores é feita com base na morfologia dos órgãos de esporulação. Eles é que têm a riqueza morfológica para a gente identificar. Aqui é um slide mostrando hifas, né? Então é microscopia de varredura. Então reparem, alguma informação eu tiro das hifas, mas elas são muito semelhantes em grande parte das vezes. Então não vou conseguir identificar um fungo só observando as hifas, tá? Aqui algum slide mostrando as hifas. Nesse caso aqui é uma hifa septada, tá? Aqui mostrando uma hifa septada no esquema e aqui uma hifa não septada ou cenocítica, como a gente costuma chamar. E aqui é um ciclo de um fungo qualquer, mostrando os esporos que germinam, dão origem a um micélio. Aí eu tenho micélio
vegetativo, aéreo e reprodutivo, que é aqui que eu vou ter a riqueza morfológica que vai me permitir identificar esse bolor. E aqui, mais uma vez, uma série de imagens, só para ilustração, com diferentes bolores. Aqui é uma Cunningamela, tá? Uma Drexlera, Euminthosporium, tá? Um fungo muito relacionado com alergias. Tá? Microsporum gypsum, então aquele fungo visto a cultura em um slide anterior, que é um causador de dermatofitoses. Tá? Microsporum nano, Nigrospora, Penicillium, Scopulariopsis, Absidia, Acremonium, tá? E Alternaria. E aqui um Aspergillus, que é um fungo bem importante aí dentro da área clínica. E Aureobasidium. Então, basicamente, para a identificação de bolores, eu tenho que ter um conhecimento morfológico muito grande. Então, eu preciso ter um conhecimento acumulado. Esse não é o tipo de diagnóstico que é feito apertando um botão, né? A gente não consegue identificar bolores dessa forma. Eu tenho que ter pessoas treinadas com conhecimento, com memória, tá? E com discernimento para distinguir diferentes morfologias. No caso das leveduras, que a gente vai entrar agora aqui, o que acontece? A estrutura das leveduras, a gente sabe, eles são unicelulares e a gente chama cada célula de blastoconídeo. Tá? E, mais uma vez, eu vou ter macromorfologia e micromorfologia. Só que aqui tem um diferencial em relação aos bolores. Na macromorfologia, eu vou ter questões da colônia, então, aspecto da colônia, velocidade de crescimento, cor, produção de pigmento, bordas da colônia e assim por diante. Então, eu coloquei aqui a título de ilustração a Rhodotórula, que é uma levedura bem conhecida, bem famosa, laranja, bem laranjinha, que é essa que está sendo mostrada. Eu coloquei aqui a Cândida, que é um fungo extremamente importante, especialmente na área humana, tá? Que tem um aspecto muito diferente, uma cor diferente da Rhodotórula. Coloquei aqui a Malassezia pachydermatis, que é uma levedura de grande importância para a área veterinária. Então, ela tem uma colônia seca, convexa, bege, também diferente das duas anteriores. E um Cryptococcus neoformans, que é uma levedura importante tanto para pessoas quanto para animais. Tá? E aqui é um meio diferencial que faz com que o fungo adquira uma cor amarronzada. Então, de novo, macromorfologia não permite que a gente dê um diagnóstico em termos de gênero e de espécie. Eu tenho que partir para a micromorfologia. Tá? Nos bolores, a micromorfologia ela fechava o diagnóstico. Aqui nas leveduras não vai ser bem assim. Por quê? Esse é o aspecto microscópico de leveduras. Então, elas são células ovaladas ou arredondadas com brotamentos como esses que estão sendo mostrados aqui. Tá? Esse tipo de coisa, tá? Que está sendo mostrada aqui em microscopia óptica, né? Permite algum tipo de informação. Então, eu consigo dizer se a célula é redonda, se ela é mais ovalada ou se ela é achatadinha, que a gente chama em forma de naveta. Tá? Consigo dizer também se essa levedura tem brotamento único ou múltiplo, se eu tenho só levedura ou se eu tenho também pseudo-hifas e hifas verdadeiras. Então, eu consigo tirar alguma informação da morfologia da levedura, mas isso aí não é suficiente. Então, quando a gente olha para a morfologia das leveduras, eu não consigo identificar só com isso. Não existe riqueza suficiente. Eu consigo convergir, às vezes, um diagnóstico, mas eu não consigo fechar um diagnóstico. Então, eu preciso apelar para outro tipo de critério fenotípico mais específico e mais distintivo do que esse. E aí a gente apela para o bioquimismo. Então eu vou fazer provas bioquímicas que vão identificar determinados passos aí de metabolismo para a identificação dessa levedura. E o bioquimismo para leveduras, ele tem duas grandes categorias de prova, tá? Não são as únicas, mas essas são muito importantes, que é o auxanograma e o zimograma. O auxanograma é uma prova de assimilação de açúcares, que a gente faz em aerobiose.
Aqui é uma placa mostrando isso. Então, basicamente, o que se faz é produzir um meio de cultura que tem tudo que uma levedura gostaria, exceto fonte de carbono. E aí depois, esse meio ele vai ser semeado com a levedura e posteriormente eu vou colocar discos que têm determinados tipos de açúcares. E eu vou incubar isso. Então o que acontece? Se a bactéria, ela, por exemplo, consegue assimilar lactose ou sacarose, vai ter um crescimento em volta do disco. Se ela não consegue, não tem crescimento. Então, com isso, eu consigo determinar qual é o tipo de açúcar que ela consegue assimilar para poder crescer, né? Como a gente tem uma diversidade muito grande de carboidratos, eu consigo montar uma matriz que me permite identificar a levedura, que é o que eu estou mostrando aqui. Então aqui a gente tem uma série de leveduras, exceto essa última que é uma alga patogênica, que é a prototeca, mas que é identificada de forma semelhante. E aqui eu tenho uma série de açúcares, né? Maltose, sacarose, trialose, galactose e assim por diante. Então reparem que a gente monta uma espécie de impressão digital da levedura em relação ao tipo de açúcar que ela consegue assimilar. Adicionalmente ao auxanograma, eu tenho o zimograma, que é uma prova de fermentação de açúcares, em que a gente semeia a levedura no meio líquido, coloca um tubo invertido, aqui que a gente chama tubo de Dura, né, e incuba. O que acontece? A bactéria que consegue fermentar esse açúcar, né, ela vai fermentar e vai produzir gás, e esse gás ele fica aprisionado aqui no tubo de Dura. E isso aqui é uma prova positiva. Aqueles tubos em que você não tem produção de gás vão ser uma prova negativa. Então essa é uma prova adicional em termos bioquímicos para caracterização daquele determinado isolado que você fez. E além do auxanograma e o zimograma, eu tenho outras provas sim que a gente pode utilizar, como prova de assimilação de fontes de nitrogênio ou a prova da urease, que a gente utiliza para alguns dermatófitos e para o criptococcus. E aqui é uma tabelinha que junta várias dessas coisas. Então, olha só, ela está baseada no gênero criptococcus, então ela está fazendo distinção entre as diferentes espécies. Aqui eu tenho um aspecto que é meio morfológico, tá? Então a presença de cápsula e a forma da célula, então isso é morfologia. Aqui eu tenho uma característica de crescimento, então crescimento a 37 graus, que é algo importante para um patógeno, tá? E aí eu tenho algumas provas bioquímicas, o teste da urease, aqui assimilação de fontes de nitrogênio, assimilação de fontes de carbono. E adicionalmente tem alguns ensaios com animais de laboratório. Então reparem que a combinação dessas provas, ela fornece uma matriz muito boa para você identificar essas espécies aqui. E aí a gente sai do microbiológico clássico, tá? E aí a gente parte para uma outra vertente que é o imunodiagnóstico, ou seja, são provas baseadas em resposta imunológica ou elementos de resposta imunológica. Tá? E aí aqui é uma coisa muito simplificada, porque existem muitas provas, mas algumas das mais usadas para ajudar a gente a fazer a identificação de fungos causadores de micoses são ensaios imunoenzimáticos, tá? Que vão detectar antígenos de fungos que estão no hospedeiro, né? E eu tenho aplicação de alguns ensaios para aspergilose, para criptococose, para histoplasmose, para pneumocistose. Ou então eu vou tirar sangue desse hospedeiro, né, e vou ver se ele tem anticorpos contra um fungo. Então, uma das provas utilizadas na micologia é a imunodifusão. Então, eu vou tentar fazer uma reação do soro do paciente com um antígeno padrão que eu tenho no laboratório. Isso também é feito para aspergilose, mas para alguns fungos dimórficos, como no caso da blastomicose, histoplasmose e paracoccidioidomicose. Tá? Então eu tenho essas duas grandes vertentes, as mais comuns sendo feitas para fungos. Detalhes a serem lembrados, né?
esse ensaio imunoenzimático ele é interessante em situações em que a microbiologia clássica ela não resolve o meu problema, que é o caso da aspergilose pulmonar. Por quê? O trato respiratório é um local em que eu acumulo muito micro-organismo, principalmente no trato respiratório superior. Então, a coleta de material ela pode e frequentemente é contaminada por fungos que estão no ar. E o aspergillus é um fungo muito comum no ar. Então, existe o simples isolamento de aspergillus a partir de esputo não quer dizer muita coisa. Pode ser que seja um aspergillus que estava ali nas secreções parado sem fazer nada. Então, nesse caso, esses ensaios eles ajudam muito porque eles contornam esse problema aí. E no caso da imunodifusão, que é a detecção de resposta do hospedeiro, a gente tem que lembrar algumas coisas. Se em muitas situações eu tenho pacientes que estão imunocomprometidos e por isso desenvolvem micoses por fungos oportunistas, essa é uma prova que pode ter um valor muito relativo, porque eu posso ter dificuldade de detectar a resposta, já que o hospedeiro não está criando uma boa resposta. Então, isso aqui é algo a se pensar em se tratando de micoses. Aqui é uma imagem mostrando a imunodifusão. A gente tem uma espécie de gelatina aqui, né? E eu tenho pocinhos que a gente cava usando um aparelho próprio para isso, tá? Então esses pocinhos eles têm uma distribuição com um poço central e outros que estão aqui gravitando em volta dele. Eu coloco um antígeno padrão no poço central e eu coloco o soro de pacientes, tá, nos pocinhos aqui que estão em torno dele. E obviamente a gente tem que usar um controle, isso todo mundo sabe, né? E a partir daí, o que está em todos os pocinhos vai se difundir por esse meio, porque esse gel ele é permeável, então proteínas que estão ali conseguem se difundir. E aí eu vou ter o que a gente chama de formação de linha de precipitação. Por quê? O antígeno que estava num pocinho, ele migra, né, por difusão, ele vai encontrar um anticorpo de um suposto animal ou pessoa doente, que também migrou em todas as direções. Quando eles se encontram, eles reagem e precipitam aqui. Então eu tenho formação de linha de precipitação. E aí a gente sai da parte de imunodiagnóstico para a parte de biologia molecular, tá certo? Que aí é outra coisa, é detecção de ácidos nucleicos de fungos, né? E no caso da biologia molecular, que são as mais modernas técnicas que a gente tem que lembrar que a biologia molecular se desenvolveu muito fortemente e por uma questão de necessidade para a virologia. Aos poucos ela foi entrando na bacteriologia, em alguns casos substituindo alguns métodos. E por fim ela entrou na micologia. Então a micologia ela está meio que no fim da fila. Ela demorou mais tempo para agregar essas técnicas em termos de diagnóstico. Por isso que a gente tem alguns dados, tá, como esses aqui, são dados que têm em torno de um pouco mais de 10 anos, mas o que é interessante? Eles estão pegando como base os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo e que tem uma infraestrutura muito boa e as pessoas têm dinheiro para pagar por exames. Então, nos Estados Unidos, os laboratórios de diagnóstico, tá, somente 20% deles, tá, fazem uso de biologia molecular para diagnóstico de qualquer doença infecciosa. Aqui a gente não está nem falando de fungo. Então reparem que as técnicas clássicas, tanto para fungo quanto para bactéria, elas dominam, tá? Por quê? Porque elas são mais bem estabelecidas, são padrão ouro, são mais conhecidas e são mais baratas. Então elas acabam tendo um apelo maior, né? Quando a gente vai para a área de fungo, a situação é ainda pior, né? Eu tenho 5% dos laboratórios habilitados a fazer biologia molecular de rotina. Então reparem, a imensa maioria usa critérios clássicos, daí a importância de eu ter colocado lá a microbiologia clássica em primeiro lugar. Tá? Mas o que acontece é que a biologia molecular ela está pouco a pouco, ela está
chegando, invadindo, se estabelecendo e sendo padronizada. Então, é algo que vai mudar. Eu acho que no futuro muitas técnicas vão ser mudadas, outras pode ser que não sejam mudadas. Então, é algo que a gente vai ter que esperar para ver. Eu já tive a chance de conversar com pessoas que trabalham com candidíase, e o que elas dizem é que, embora haja algumas padronizações para técnicas moleculares, existe uma certa instabilidade, uma certa insegurança com relação aos resultados. Então, se mantém as técnicas clássicas de isolamento e identificação do gênero Candida, mesmo em laboratórios bastante sofisticados e de ponta. Então, as técnicas clássicas continuam em uso. E, basicamente, a técnica de biologia molecular tem inúmeras vertentes. Então, como o objetivo da aula é falar de forma mais geral, eu vou me basear aqui somente na técnica de PCR, que é a Polymerase Chain Reaction, como a gente chama, reação em cadeia da polimerase, que é uma técnica que foi desenvolvida pelo Kary Mullis em 1986, faz bastante tempo, né? Mas revolucionou a ciência, porque é uma técnica que permite amplificar ácidos nucleicos, né? Trechos variados de ácidos nucleicos, e a partir daí eu consigo fazer uma identificação de um micro-organismo. Aqui eu coloquei os componentes de uma reação de PCR, só para a gente ter um pouquinho de aprofundamento em relação ao PCR. Tem alguns componentes como tris, magnésio, potássio, etc., que são típicos da reação, mas o que eu quero tratar um pouquinho mais é dos primers, que é o que a gente chama de iniciadores, né, em português, que são sequências curtas de DNA que vão servir para quê? Para hibridizar com o DNA alvo, e a partir desse ponto eu fazer a amplificação. Tá? Então, obviamente, para eu ter um primer, eu tenho que ter conhecimento da genética desse micro-organismo. Tá? Porque senão não consigo construir esse primer aí. Então, por isso que a biologia molecular ela vai pouco a pouco entrando, porque a gente vai conhecendo a genética de cada fungo e vai podendo traçar e desenhar os primers corretos para fazer a amplificação que seja específica, né? Porque senão eu amplifico qualquer coisa e digo que é o fungo. Tá? Outro material da reação que é importante são os desoxirribonucleotídeos. Lembrando o que é um nucleotídeo: ácido fosfórico, pentose, uma base púrica ou pirimídica. Isso aqui é o tijolinho para fazer a parede. Então, para eu construir a fita complementar ao meu DNA alvo. Eu tenho uma enzima, que é a TAC polimerase, que foi isolada desta bactéria aqui, que é uma bactéria termófila. A gente até vai entender daqui a pouco por quê. Porque as temperaturas da reação de PCR são extremamente elevadas e eu tenho que ter uma enzima que resista a isso. E, obviamente, eu tenho o molde alvo de DNA, que vai estar na minha amostra clínica. E aí as etapas do PCR são as seguintes. Eu tenho uma desnaturação, então a gente aquece a uma alta temperatura para que as duas fitas do DNA da amostra separem. Então eu preciso abrir essas fitas como se fosse um zíper, e para isso eu subo bastante a temperatura por um curto período de tempo. Depois dessa desnaturação, a gente faz o anelamento, né? Na verdade, a reação toda acontece num tubinho. Então, a temperatura cai para 55 graus por um curto espaço de tempo, e os primers eles vão hibridizar, vão grudar na sequência complementar a eles. Tá? Então, eles vão achar o ponto do DNA que está aberto, vão grudar ali. Então, eu tenho o anelamento. E a partir daí, eu passo para a fase de extensão, que é quando a temperatura sobe para 72, em que aqueles componentes, a TAC polimerase e os desoxirribonucleotídeos, vão construir a fita complementar. Eles vão fazer uma extensão e construir uma fita complementar. Essas etapas aí, isso é uma forma muito simplificada de ver o PCR, elas são repetidas inúmeras vezes. Então eu vou ter 20 a 30 ciclos. A cada ciclo eu produzo um monte de cópias daquele trecho. Então o que eu estou fazendo? Uma amplificação. Eu estou aumentando
o número de cópias de um trecho do DNA do meu micro-organismo. Tá? Isso tudo acontece dentro de um aparelho que a gente chama termociclador, porque como são inúmeros ciclos, esse aparelho acaba automatizando esse processo. E são ciclos ultra curtos, né, de alguns segundos. Então ele aquece, resfria, e aí ele vai fazendo esse ciclo acontecer. E com isso eu vou multiplicando o DNA do micro-organismo. Não o DNA inteiro, mas de um trecho específico que eu determinei a partir do desenho do meu primer. Então, só para vocês terem uma ideia da matemática da coisa, a partir de 100 cópias iniciais de DNA, então vamos imaginar que eu tenho um paciente que está com uma micose, eu peguei uma amostra clínica que tem 100 células fúngicas. Então, a partir dessas 100 células, quando eu faço o primeiro ciclo, eu produzo 100 cópias desse DNA, tá certo? Só que eu vou repetir os ciclos. E vou repetir o ciclo sempre com base na quantidade total de cópias anterior. Então eu vou meio que duplicando isso aqui. Então ao final de 29 ciclos eu vou ter 53 bilhões de cópias de DNA. Se eu fiz um desenho do primer de forma correta e eu sei que aquele trecho que eu estou amplificando é específico de um determinado fungo, tá? Esses 53 bilhões de cópias só vão aparecer se o fungo estiver presente. Se qualquer outra coisa estiver presente, uma bactéria, um vírus, um protozoário, outro fungo, não vai existir amplificação. Então, o meu resultado não vai ter nada. Mas se eu amplifiquei e tudo isso estava correto, o meu primer está bem desenhado, esses 53 bilhões de cópias significam que o meu fungo suspeito estava na amostra inicial ali. Agora, como que eu detecto isso aqui? Aí a gente tem que partir para outra etapa, que é uma eletroforese. Tá? Então eu vou detectar os produtos da amplificação em um gel de agarose que vai sofrer uma corrida eletroforética. A gente vai colocar tensão elétrica ali, uma corrente elétrica. Isso aqui é um gel de agarose. Reparem aqui que tem uma série de buraquinhos nesse gel, que é onde a gente coloca as amostras, tá certo? Aqui eu estou demonstrando a colocação da amostra, então eu tenho aqui o pocinho, ele não é um poço em fundo cego, né? Então ele não é vazado para cá. Eu coloco a minha amostra, ela fica retida aqui no fundo. Em seguida eu coloco esse gel nessa cuba de eletroforese e mando uma carga elétrica que vai fazer isso aqui. Com isso, essa carga elétrica ela vai arrastar os elementos que estão ali naquela amplificação, que são os trechos de DNA amplificados, tanto no que diz respeito à carga quanto a peso molecular. Então eu vou obter no final, aí tem algumas técnicas de coloração para a gente enxergar, o que a gente chama de bandas de DNA, como essas que estão aqui, cada banda representando o quê? Um trecho amplificado, que tem um determinado peso molecular, porque o meu primer ele pode se anelar em diferentes pontos daquele DNA. Esse gel aqui é basicamente um gel que foi uma técnica específica chamada RAPD, tá? Que é uma amplificação randômica de DNA. Isso é só uma das vertentes que envolvem PCR, mas eu não vou entrar nesse tipo de detalhe aqui. Então eu tenho padrões de bandas que podem ser diferentes uns dos outros. E aí, nesse caso, eu posso distinguir micro-organismos diferentes. Se eu achar um único trecho que é muito específico, eu posso fazer um PCR que vai me produzir uma única banda, por exemplo. Aqui é uma outra amplificação, tá mostrando padrões de bandas diferentes. Aqui são 3 repetições que foram feitas, né? Por isso que em cada coluna tá parecido. Então, só ilustrativo aí da detecção. E, eventualmente, eu posso fazer sequenciamento desses trechos amplificados. Isso se presta bastante bem quando eu tenho fungos muito desconhecidos. Então, eu posso fazer algumas amplificações gerais, sequenciar isso e depois jogar em bancos de dados, né, como é o caso do BLAST, que é um banco de dados aí, do Instituto de Saúde americano, em que você encontra qualquer sequência que já foi
estudada, pesquisada e registrada aí nesse banco. Então, eventualmente, você tem um fungo que você não consegue identificar, por exemplo, por técnicas clássicas, né? Aí você pode fazer um PCR, amplificar e sequenciar esse trecho, tá? Então, tem casos de alguns bolores, esse é um exemplo interessante, em que o bolor ele não esporula. Então, olha que interessante, ele cresce, ele está causando uma doença, você isola, existe uma colônia desse bolor, mas quando você vai olhar no microscópio, você não vê micélio reprodutivo. A gente chama esses casos de micélio esterília, né? Quando você não tem órgão de reprodução. E isso dificulta muito a identificação. Antigamente, esses fungos todos eram jogados numa categoria, que era a categoria micélio esterília, né? Hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma amplificação de algum trecho desse fungo, pegar esta sequência, jogar nesse banco e tentar ver se existe algum fungo que foi sequenciado que tem uma sequência parecida. E dessa maneira a gente consegue eventualmente identificar o agente. O histopatológico eu vou falar muito pouco porque a gente teve já uma aula sobre isso, né? Mas basicamente o histopatológico é muito importante para a parte de micologia, especialmente para micoses que afetam tecidos mais profundos, né? Eu tenho algumas técnicas de coloração que são muito usadas, como PAS, Grocott, o Gomori, o Mucicarmin, tá? Que são colorações diferenciais. Então, além da hematoxilina e eosina, que é aquela coloração clássica da patologia, eu tenho outras colorações específicas para fungo. E aí eu vou passar aqui apenas alguns slides só para ilustração, tá? Como eu já disse, a gente já teve essa parte de histopatológico de micose. Tá? Aqui é uma aspergilose pulmonar com coloração de HE e aqui eu tenho hifas, tá? Mostrando aquela angulação aguda das hifas do aspergillus. Tenho aqui uma zigomicose, que é um fungo que tem hifas bastante grosseiras sem septação. Aqui uma candidíase numa coloração por Gomori, então o fungo ele adquire essa coloração escurecida aqui, enquanto que o fungo fica com uma outra cor bem mais clara. Tá? Aqui uma histoplasmose também corada por Gomori, mostrando a mesma coisa, essas regiões escurecidas representam o fungo, porque essa aqui é uma coloração que tem impregnação pela prata. Aqui um PAS mostrando também algumas hifas aqui, vou mudar a cor, tá? Que estão evidenciadas, é uma fel-hifomicose. E, no caso de algumas outras colorações que são mais incomuns, como o Papa Nicolau, eu posso evidenciar hifas, tá? Aqui no caso tem uma hifa com uma cor esverdeada, ou nesse caso com uma cor alaranjada a partir dos corantes do Papa Nicolau. E por fim, a gente chega em outras formas de diagnóstico. E aí o que eu vou citar aqui é o MALDI-TOF, tá? Que é a sigla para este nome aqui, tá? É uma espectrometria de massa, né? O MALDI-TOF ele foi criado por este pesquisador japonês aqui em 88 e por conta disso ele ganhou o Prêmio Nobel em 2002, tá? É uma espectrometria de massa, como eu falei, e ele é usado para identificar compostos desconhecidos ou para quantificar compostos conhecidos, né? E eventualmente também para esmiuçar qual é a estrutura química desses compostos. Tá? E o que ele consiste? Qual que é o princípio físico? Ele vai ionizar átomos e moléculas de uma amostra, tá? E depois ele vai promover uma separação desses átomos e moléculas dessa amostra baseados numa razão entre massa e carga. E com isso ele consegue fazer separações extremamente minuciosas. Então tem formas de detectar isso, né? E depois você colocar num espectro de massa. Aqui é um aparelho, tá? É um MALDI-TOF. Tem uma série de vantagens, porque você um aparelho que não é trivial, né? Dá para perceber, mas ele tem algumas vantagens que são baixo custo de operação, é altamente específico e ele é bastante rápido. Então é um mecanismo muito interessante em termos de diagnóstico. Mas eu preciso ter padrões
mudando a cor aqui, eu preciso ter padrões de espectro para poder identificar. Então a gente não consegue fazer identificação de alguma coisa para a qual não houve padronização. Tá? Então eu tenho que ter um estudo bastante grande, consagrado, e o que se sugere também é que sejam feitos padronizações locais ali em relação ao aparelho que está sendo usado. Tá? Não serve para vírus, é bom que se diga, os vírus têm um conteúdo de proteína muito pequeno e a principal base dele é esse espectro das proteínas. E aqui é um espectro de alguns fungos, né, que estão aqui discriminados, tá certo? Então você tem um espectro de massa aqui, né, do fungo, e você cria um padrão, então você cria uma informação que é como se fosse novamente uma impressão digital, que é muito específica de determinado fungo. Então por isso que precisa haver antes todo um estudo prévio para você ter esta padronização aqui. A gente não consegue fazer uma identificação com um fungo desconhecido ou que nunca foi estudado. Ele vai ter um possível, um eventual padrão de espectro de massa, mas a gente precisa saber se aquilo é bastante característico para poder ser usado para aquele determinado fungo. Aqui é uma revisão da aplicação do mal de Toff na área de fungos, que eu acho interessante para quem quiser aprofundar, mas não é uma técnica comum ou frequente de ser usada. E com isso a gente chega ao fim dessa aula aqui. Depois, na aula síncrona, a gente vai discutir alguns aspectos aí que a gente desenvolveu nessa aula. Tá ok? Então, até lá.